Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto que parece meio nichado, que é o crash da bolsa da Coreia do Sul, que rolou no início de agosto, agora no finalzinho de julho. Por que que esse assunto é interessante? Porque obviamente isso tem a ver com ela, a inteligência artificial. Eu sei, pessoal, nós temos que falar sobre isso de novo. E também é uma história sobre como aquele país está produzindo mercadorias que são extremamente valiosas para o mundo, para a economia capitalista no geral, e mesmo assim a população deles pode ser uma que vive com o maior índice de desigualdade, com cidadãos totalmente desesperados para fazer qualquer coisa para conseguir se sustentar. Beleza? Nós somos o canal Tecnologia Classe, falou sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o nosso trabalho, o roteiro vai estar ali no link fixado, tem maneira de apoiar ali também, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então assim, eu só queria começar aqui dizendo que isso já aconteceu há mais ou menos um mês, e quando a gente está falando de inteligência artificial, quando a gente está falando de mercado financeiro, as coisas mudam muito, né? Em um mês é meio que uma eternidade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma fotinho do que aconteceu ali em julho, para a gente conseguir falar sobre o que aconteceu agora que já passou, e a gente entender essa dinâmica que aconteceu, porque é uma coisa que pode acontecer de novo, não só na Coreia, como também nos Estados Unidos. É uma das coisas que a gente vai falar aqui no final do vídeo. Então, assim, ó, nos últimos meses, a Bolsa de Ações da Coreia do Sul, que se chama KOSPI com K, ela tem enfrentado vários crashes e várias crises. Só que ao mesmo tempo, tá, ela tá na sua maior valorização em muito tempo. Então eu tenho isso aqui do ano inteiro, tá? E no início do ano, a bolsa ela já estava em 4.000 pontos, tá? Esse índice que eles estão usando aqui. E ela foi subindo, subindo, subindo. E lá por julho, ela chegou. Eu marquei o ponto errado aqui, tá? 8.000, tá? Mas ela chegou até 9.000 pontos em julho. Eles até fizeram uma festa lá, o pessoal da equipe econômica do governo e tal. Porque o presidente, inclusive, uma das grandes pautas deles era que o mercado de ações vai crescer muito, né? Que isso vai ser uma questão de prosperidade da economia deles. Só que daí ela teve em junho e chegando aqui até em agosto uma queda. Em agosto agora nós estamos em 6.800 pontos, o que é super alto, é mais alto do que o início do ano. Porém, isso não quer dizer que não rolou uma crise gigante e que muita gente não se fudeu muito com isso. Só que eu queria mostrar essa figura porque muitas vezes quando a gente fala dessa coisa de mercados, de investimentos, a gente vê os investidores dizendo, não, vocês têm que ver isso no agregado, né? Vocês têm que pensar assim, vários anos para frente, muito tempo depois, quanto isso aqui vai subir. Não é uma questão de tu investir esperando que tu vai tirar no outro dia ou que tu vai poder contar com esse dinheiro. E daí provavelmente vão apontar para isso e dizer, olha, no ano passado estava 3.000 pontos, agora ele mais do que duplicou, né? Mesmo que ele tenha caído um monte desse mês pro outro. Só que a história que eu vou contar é sobre as pessoas que ficam no meio do caminho, as pessoas que se fuderam nisso. Só que antes a gente vai falar um pouco sobre por que as ações da Coreia do Sul elas estão tão valorizadas nos últimos tempos, tá? E que nem eu disse, como sempre a inteligência artificial. Por quê? Duas das maiores empresas responsáveis pela produção mundial de memória RAM, principalmente dos tipos de memória HBM, que é o High Bandwidth Memory, que são necessários para todos os tipos de componente que usam memória, e principalmente vamos falar das placas de vídeo que são postas dentro dos data centers, são a Samsung e a SK Hynix. A outra grande é a Micron, que essa não é sul-coreana, tem umas outras que estão surgindo, principalmente a chinesa CXMT. Nós até vamos falar dela aqui mais tarde. Só que por causa desse frenesi de inteligência artificial, de construir data centers, né, dessa tecnologia está sendo extremamente especulada em cima, a partir de 2024, essas empresas coreanas, elas dispararam na sua valoração, elas dispararam na sua produção, dispararam no seu lucro. Foi uma coisa absurda, né? Nos anos precedendo isso, eles estavam investindo em infraestrutura e daí eles estavam com ou nenhum lucro ou um lucro muito pequeno, mas a partir de 2024 o bagulho ficou totalmente maluco. Chegou ao ponto que essas duas empresas, a Samsung e a SK Hynix, que fazem esses chips, elas são 50% da bolsa KOSPI, tá? E isso é uma coisa que tem a ver com a economia sul-coreana no geral, que é uma economia extremamente dependente em algumas grandes empresas. Se eu não me engano, a terceira grande empresa que eles são dependentes é a Hyundai. Então tem pessoas que fazem escola preparatória para conseguir trabalhar na Samsung, escola preparatória para conseguir trabalhar na Hyundai. Tem produtos específicos que são produtos Samsung, tem escolas que são escolas Samsung, hospital da Samsung, todo esse tipo de coisa, porque essas empresas elas são grandes
conglomerados que, como vocês podem ver, meio que metade da economia quase é só uma empresa, tá? Então é um bagulho que a gente não tá tão acostumado aqui no Brasil, uma empresa ser tão dominante. Os caras, eles basicamente vivem na cidade Samsung, sabe? E eu tô falando sobre o extremo sucesso que essas empresas têm tido nos últimos tempos, porque isso aqui é um ponto importante, tá? Toda vez que eu falo sobre bolha da IA, as pessoas pensam que eu tô usando o termo bolha para dizer que é uma coisa que não é séria, é uma coisa que é especulativa, é uma coisa que é uma moda que tá vendendo um produto falso, que a IA não vai funcionar, coisas assim, tá? Mas não é necessariamente o caso, tá, pessoal? Essas empresas aqui que estão fazendo os chips de memória, elas estão desenvolvendo tecnologia de ponta, elas têm crescido a sua infraestrutura, elas contratam mais pessoas, elas estão complexificando os processos de produção lá. Elas estão fazendo tudo isso puxados pela bolha de IA nos Estados Unidos, que tem muita coisa especulativa ali no meio, mas elas estão produzindo coisas reais, tá? Pra ser uma bolha, não precisa ser fake o negócio, é uma coisa que eu sempre tenho que chamar a atenção aqui. E isso, por exemplo, é diferente do fenômeno do GameStop, que foi um monte de investimento especulativo que teve lá no meio da pandemia nos Estados Unidos, que não sei se vocês lembram, que era o pessoal vendo assim, nossa, o GameStop é uma empresa que está muito valorizada pro valor que eles têm, então nós vamos investir contra o GameStop, né, investindo fazendo os shorts lá deles, e daí o pessoal pegou inclusive dinheiro que eles tinham daqueles auxílio pandemia lá e começou a entrar nos aplicativos de bolsa de ações para investidor sardinha e fizeram uma onda especulativa de investir contra o GameStop e tal. Não é esse tipo de coisa que está acontecendo aqui, é um investimento bastante racional e com fundamentos de mercado. Eles estão produzindo uma coisa que é uma necessidade, né, que precisa ser sanada no mercado. E esse tipo de coisa levou a uma escalada que eu tô mostrando para vocês imensa do índice KOSPI da bolsa sul-coreana. E também levou a um outro fenômeno, tá? Que começou a se popularizar entre esses investidores sardinha, né? Pessoas normais que investem as suas economias no mercado de ações, que é o investimento em ETF alavancado. Eu tô traduzindo do inglês, tá? Eles chamam do Leverage ETF. Mas o que é isso em resumo, tá? É você comprar ações com um empréstimo. Então eu tenho um certo dinheiro para investir em ações, digamos que eu tenho 100 mil wons, né? Eu não sei quanto é que vale 100 mil wons em reais, então vou pensar, se tenho 100 mil reais, são todas as minhas economias, né? É o dinheiro que talvez eu tava guardando para financiar uma casa, eu tava guardando para pagar a faculdade dos meus filhos, tava guardando para se eu tivesse algum imprevisto, eu pego esse dinheiro e eu posso comprar ações numa alavancagem de 2 vezes. Isso quer dizer que é como se eu comprasse 200 mil reais em ações, fazendo um empréstimo contra esses meus 100 mil que eu tenho. Então, quando a ação sobe, eu ganho 2 vezes. É como se eu tivesse comprado 2 vezes mais ações. Mas também, quando a ação desce, eu perco o dobro. E recentemente, tá, esse tipo de prática, tanto a regulamentação para que as pessoas possam usar ela, quanto o número de vezes que tu pode multiplicar o teu dinheiro que tu bota ali, ela foi desregulamentada pelas agências da Coreia do Sul. Elas aliviaram as regras para o pessoal poder fazer isso. E talvez, tá, isso tenha coincidido com uma promessa de campanha do presidente que ganhou a eleição lá, que é o Lee Jae-myung, que era que a bolsa KOSPI vai subir para mais do que 5 mil pontos. Ele disse assim, sob minha direção, né, a bolsa vai explodir. Vocês podem até lembrar que teve uma vez que perguntaram do Trump sobre alguma coisa, eu imagino que era o problema da guerra do Irã, que eles se meteram, e daí a secretária de imprensa dele interrompeu e disse, a bolsa nunca esteve com tantos pontos, ela está muito alta, eu não sei do que vocês estão reclamando. Assim, tem paralelos bem interessantes, tá? E para vocês terem uma noção de como é que foi a promessa dele e do que foi a mamação da mídia liberal desse tipo de coisa dele falando, tem uma matéria de 6 meses atrás que eu trouxe aqui da Bloomberg, né? Ela tá no site de arquivo, vocês podem ver depois nos nossos roteiros ali, mamando ele, dizendo, o cara disse que ia entregar mais que 5 mil pontos e realmente subiu para mais que 5 mil pontos. Eles estão falando do início do ano agora. E é isso que eu quero dizer para vocês, tá, pessoal? Isso é perfeitamente racional. Mas tem um grande problema, tá? Que o mercado de ações, ele tem altos e ele tem baixos. Então, esse mercado de inteligência artificial, que é o que está puxando muito dessa subida das empresas sul-coreanas, tem coisas que acontecem ali. Então, uma das coisas que aconteceu, por exemplo, foi a ascensão da Anthropic, que é uma coisa que foi um efeito positivo para a subida das ações. A geração de código, usando ferramentas de IA, virando a coisa que foi mais adotada mesmo e que as empresas, elas disseram assim, ok, isso aqui funcionou, né? Passou a febre do token maxing, começou a achar uma maneira um pouquinho mais racional e mais organizada de usar ferramentas de código. Que nem eu disse, essa ascensão da Anthropic sobre a OpenAI. Isso
valorizou as ações. Aí uma outra coisa, por exemplo, o medo de que os data centers vão atrasar, que eles não vão ser entregues na data, que as placas de vídeo vão estar defasadas quando forem entregues os data centers, ou que a gente vai chegar à realização de que não precisa de tantos data centers porque os modelos ficaram mais eficientes, ou porque a gente vai rodar modelos menores mais especializados usando os modelos abertos da China. Isso faz uma pressão para descer o preço. Algo que tem a ver exatamente com a memória deles. A China desenvolvendo as capacidades da CXMT de desenvolver memória mais moderna. Isso aqui tem uma pegadinha, tá? Porque deve ter umas pessoas que já estão se preparando para digitar o comentário. Mas a China não faz HBM ainda. Eles não conseguem competir com as memórias que são necessárias para os data centers, para esses tipos de componentes que o pessoal compra da Coreia do Sul. Sim, mas os investidores não entendem isso, ou isso é uma tendência que faz eles assim, ok, talvez eu tenha que investir menos ou comprar menos disso, tá? Então é isso, o mercado ele não é perfeitamente racional, ele não entende o que você, comentarista de YouTube, ia digitar aqui. E também os medos justificados de que estoure uma bolha de IA nos Estados Unidos, qualquer tipo de coisa que a OpenAI diz assim, nossa, eles lucraram muito pouco esse ano. Deu alguma coisa que talvez os modelos abertos vão fazer desvalorizar as empresas dos Estados Unidos. Tudo isso vai fazendo o mercado subir e descer. E em julho, parece que rolou alguma coisa que os investidores que têm mais grana começaram a reduzir os investimentos que eles estavam fazendo ali, começaram a vender essas ações dessas empresas. Isso gera o quê? Um efeito em cadeia para esses ETFs alavancados também, porque as pessoas, quando vai desvalorizando, elas são obrigadas a vender as suas posições porque assim, essa questão do ETF, ele não é exatamente a pessoa vai lá no AJ coreano, que nem a série Round 6/Squid Game, diz assim, me dá todo esse dinheiro e daí ela aposta e depois ela fica pagando o AJ. É um esquema que tu faz lá pelo ETF e daí ele já vai descontando das suas ações quanto tu tem, ele vai te cobrando as taxas e tal, mas daí quando as pessoas que têm esses ETFs alavancados têm que vender essas posições, acabam perdendo dinheiro, isso também causa um efeito em cadeia no mercado, porque muitos investidores sardinha estão usando esse tipo de subterfúgio para tentar ganhar dinheiro na Coreia do Sul. E daí, com essa crise que teve em julho, muitos desses investidores sardinhas tiveram que diminuir sua posição, tiveram que vender, né, as suas ações, chegando ao ponto de que muitos perderam seus investimentos iniciais. Então, se vocês estão imaginando aquela historinha que eu falei lá da pessoa que pega o equivalente a 100 mil reais, que era o dinheiro para investir na sua casa, ela perde tanto dinheiro, mesmo com o mercado estando alto, né, dependendo da época que ela entrou e tal, ela perde tanto desse dinheiro que ela perde as suas economias também. Ela fica não no 0 a 0, ela fica zerada. E isso aqui é absurdo, tá, pessoal? Porque o pessoal investiu o dinheiro que eles não tinham, que nem eu disse. Investir a tua economia para tu comprar uma casa, a pessoa não faz isso porque ela tinha esse dinheiro sobrando e porque ela estava esperando ganhar uma renda extra. Ela faz isso porque ela estava apostando que o futuro dela, o único futuro que ela imaginava, era apostar na bet do mercado financeiro para conseguir a sua casa. Então eu trouxe essa história aqui desse site que entrevistou algumas pessoas que falam exatamente isso, né? O título da matéria é Deu uma crise no mercado e eu perdi o dinheiro pro meu apartamento. E é por isso que a comparação com a série Round 6, Squid Game, Jogo da Lula, né? A série que os caras vão para uma espécie de jogos mortais, mas eles vão na expectativa de ganhar uma quantia de dinheiro enorme, né? E por causa disso eles vão matar, eles vão fazer qualquer tipo de ato desumano. Ela é quase um paralelo perfeito. E ela é uma série que, enfim, foi escrita alguns anos atrás, saiu, eu acho, também ano passado, a segunda temporada, que eu gostei. Me diga aí se vocês gostaram da segunda temporada, embora a primeira seja muito melhor. Porque eles estão falando de pessoas num país que não tem expectativa nenhuma de ascensão social, se elas nascem já numa posição social, né, desprivilegiada, que não seja apostar tudo que elas têm numa bet infernal, tá? Na série era apostar que tu vai ir pra um jogo onde tu vai tentar sobreviver, ser a única pessoa de 400 e poucas que vai sobreviver pra ganhar um dinheiro que ia resolver a tua vida, porque isso inclusive é uma coisa muito legal da série, sem querer dar muitos spoilers, né? Mas é que assim, as pessoas poderiam sobreviver mais pessoas e ganhar um pouquinho menos de dinheiro. E repetidas vezes os participantes da série dizem, se eu ganhar só isso, né? Se eu ganhar só esses 20 milhões aqui, isso só paga metade das contas que eu tenho. Isso aqui não me garante nenhum ano de vida. Então eu preciso ir até o final, eu preciso arriscar minha vida, eu preciso me colocar na situação de matar os outros, porque se eu não ganhar o prêmio inteiro, não valia nem a pena eu estar aqui. E daí, para dar uma referência para vocês, tá? Eu peguei aqui nessa matéria do G1 desse ano, que disse que a média de um apartamento no Brasil é 480 mil reais, tá? Eu sei que falar da média de um apartamento de 50 metros quadrados para todo o Brasil é um negócio que não faz sentido, mas eu queria dar uma referência só para vocês com como é que é na Coreia, tá? Com a média salarial do Brasil, que é 3.932 reais, tá?
não é o salário mínimo, é a média salarial de todos os brasileiros, daria 10 anos economizando sem gastar nada, né? E sem pensar em desvalorização, sem esse tipo de coisa, mas basicamente 10 anos sem gastar nada para a gente conseguir comprar um apartamento com o preço médio. Na Coreia do Sul, segundo um vídeo que eu vou referenciar ali para vocês, que explica toda essa história de uma maneira muito legal também, esse valor chega a 14 anos do salário. Então eles são uma economia que, mesmo estando produzindo esses bens maravilhosos, essas coisas que são exportadas para os outros países, né, eles têm uma desigualdade monstruosa lá. E assim, depois dessa crise que teve no mês passado, as agências reguladoras elas já estão falando em limitar esse tipo de ativo, mas, e isso é a parte mais cruel, muitos desses investidores que se fuderam agora já estão só pensando em como eles podem juntar um pouquinho mais do que eles têm e voltar para a bolsa. De novo, um paralelo perfeito com a série Squid Game que eu disse. As pessoas sabem que elas estão se fudendo, sabem que o que elas estão fazendo é extremamente danoso e que provavelmente elas vão se fuder de novo. Mas não existe uma alternativa muito melhor. A alternativa melhor deles é voltar para a máquina caça-níquel. E que nem eu disse, a pior parte disso aqui, tá? É que algo parecido tá acontecendo na Bolsa dos Estados Unidos, que... Por que eu tô falando dos Estados Unidos e não do Brasil, né? Porque na Bolsa dos Estados Unidos que tá as Big Techs, os laboratórios de IA, agora que começar os IPOs deles, já começou o IPO da SpaceX, vai começar o IPO da Anthropic, provavelmente da OpenAI, nós vamos falar no canal quando isso acontecer. Tá as empresas que estão construindo esses data centers, então lá que tá grande parte dessa especulação que é mundial, porque tem pessoas de todos os países investindo nisso, e as pessoas também estão comprando ETFs alavancados, também estão basicamente usando o dinheiro que elas não têm para investir isso, e isso é ótimo se vocês pensarem pro Donald Trump, é ótimo pro Nvidia, é ótimo pro Elon Musk, as pessoas pegarem emprestado dinheiro que elas não têm para investir nas ações das empresas deles. Inclusive vou recomendar aqui o vídeo sobre o IPO da SpaceX, em que a gente explica como esses momentos de venda das ações publicamente, quando a empresa ela vira uma empresa pública, são os momentos que os investidores iniciais, as pessoas que realmente têm muita grana, que são bilionários, que fazem esses negócios a portas fechadas, né, os amigão do Elon Musk que investiram no início da empresa, é nesse momento que essas pessoas recuperam o investimento deles, vendendo para as pessoas que são os investidores sardinha, que estão pegando dinheiro que elas não têm para investir nessas ações, ou que estão investindo indiretamente por causa dos fundos de pensão lá nos Estados Unidos que compram essas ações. Também explicamos essa dinâmica no vídeo sobre o Elon Musk aqui. E que nem eu disse, isso que aconteceu na Coreia do Sul foi horrível para eles, muitas pessoas se fuderam lá, mas foi relativamente isolado àquela economia deles ali. A gente não sentiu isso muito. Para as empresas de memória, o negócio continua absurdo, eles já têm memória para vender para os próximos anos, nós estamos ficando sem acesso a essas memórias, né? Os data centers querem cada vez mais e mais e mais. Mas se isso acontecer com os Estados Unidos, que nem eu disse que pode acontecer, isso vai ser uma coisa que provavelmente a gente vai sentir aqui no Brasil, e não vai ser só com os Estados Unidos, vai ser com investidores do mundo inteiro, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado disso que eu trouxe, espero que eu tenha explicado direito. São coisas bem complexas que eu não super entendo, então, né, eu me referenciei nesses lugares aqui. Esse artigo aqui do Asia Times é muito bom, ele basicamente explica tudo que eu falei, mas com muito mais detalhes. Esses dois vídeos aqui são bons, desse cara, o Patrick Boyle, que ele basicamente está sempre falando desses assuntos extremamente complexos, e ele fez um vídeo de 40 minutos sobre essa situação, então vocês podem imaginar que tem muito mais detalhes aqui. E esse vídeo aqui que é divertidinho, que é de um canal que é Monkey Explains, que ele basicamente desenha uns gorilinhas e ele explica coisas de economia e tal. Então ele tem o gorilinha Donald Trump, ele tem o Xi Jinping, ele tem o presidente da Coreia ali, ele faz referência à cultura pop e memes, então esse canal é bem lúdico e tal. Todas essas referências em inglês, né? Por isso eu tento também trazer de uma maneira simplificada em português aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham curtido da melhor maneira que dê pra curtir, né? Crises financeiras estão vindo. Curtiram, amaram? Eu não, mas enfim, se vocês valorizam o trabalho que a gente faz aqui, considerem nos apoiar, considerem, né, dar like no vídeo, se inscrever, e a gente tem também o nosso canal Teclas 2, onde está saindo um conteúdo mais longo e um conteúdo mais técnico que tem a ver com programação, que é a área que eu trabalho. Então, se vocês tiverem afim, né, de assistir mais vídeos, mais conteúdo apresentado por mim, dê uma clicada ali. Valeu, pessoal. Nós nos vemos na próxima. Tchau.